Bom dia, bom dia, bom dia, naipe de flauta mais querido desse planeta inteiro, como vocês estão? Galera do Instagram, pode vir que agora funcionou. Agora entramos aqui no YouTube. Só me falem se vocês estão ouvindo bem, estão me vendo bem. É a primeira vez que eu uso essa plataforma aqui para fazer essa live para vocês, então até peço desculpa pelo meu atraso. Testei ontem, estava tudo certo, tudo funcionando perfeitamente. E aí, na hora aqui, ao vivo é assim, né, gente? Na hora, às vezes, acontecem essas coisas. Então, obrigada pela paciência, pela compreensão. Hoje não estou na minha casa, estou vendo que o cenário está um pouquinho diferente, tem umas reformas acontecendo aqui, mas eu também conto com a compreensão de vocês, espero que vocês consigam... Agora deu uma paradinha, vou aproveitar. Vocês estão bem, meus queridos? Já estão preparados aí com a flauta? Estão me ouvindo bem? A Mari falou que deu certo. Ai, que bom. Fico muito feliz. Pessoal no Instagram, corre pro YouTube, porque aqui a gente vai ter uma experiência melhor, tá? Vou poder compartilhar a tela, compartilhar algumas coisas com vocês que vai ser melhor na hora de entender o que a gente vai abordar na aula de hoje, que é acentuações musicais, acentuações na flauta transversal, que é um tema que é polêmico. Por quê? Porque tem muitas interpretações a respeito do mesmo assunto, né? Então, a dificuldade é qual? É encontrar qual é a definição para cada acento. Então a gente vê aquele monte de acentos, né? E a gente fica confuso, a gente não sabe bem como realizar aqueles acentos, como deixar esses acentos dentro do estilo. Às vezes a gente ouve uma informação num lugar é de um jeito, outro lugar é de outro jeito. Eu vou compartilhar com vocês o que eu acredito, como eu penso, a articulação, os acentos, né? Como que eu faço. E por que eu faço dessa forma, né? Explicar para vocês exatamente o que é cada coisa, para que vocês tenham essa referência de olhar a partitura e entender o que está acontecendo ali, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria alinhar com vocês é que existem dois tipos de acentuações da música. Então, existe a acentuação métrica, que não tem nada a ver com articulação, com acento. A Marcele falou que tá ótimo. Obrigada, Mar. Obrigada. Aliás, vou falando aqui, gente, vocês podem ir mandando perguntas aqui que eu tô acompanhando o chat, tá? Então, nós temos acentuações métricas, que são as acentuações referentes à fórmula de compasso. Então, por exemplo, eu tenho a fórmula binária, dois tempos por compasso, tem 1, 2, 1, 2. Consequentemente, o tempo forte vai ser qual? O primeiro. Então, o primeiro tempo é mais forte, o segundo é fraco. Forte, fraco, forte, fraco, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria alinhar com vocês. Acentuação métrica é diferente de acentuação de articulação. Outro exemplo de acentuação métrica. 3x4, quando a gente faz um compasso em 3x4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O primeiro tempo é mais forte, o segundo tempo e o terceiro é fraco. Forte, fraco, fraco. Forte, fraco, fraco, certo? E quando a gente tem 4x4, como que fica? Forte, fraco, meio forte, fraco. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? O 1 e o 3 são mais fortes. Então, isso são acentuações métricas de fórmulas de compasso que a gente tem que saber antes de tocar a música. Então, a primeira coisa que você vai olhar quando você for tocar, claro, você tem que ver o título da música, o nome da música, o compositor, para você entender o contexto ali, mas você tem que ver também a fórmula de compasso, que às vezes a gente só vê para contar, né? Você só vê a fórmula para contar quantos tempos você tem que contar por compasso, para entender quantos tempos eu vou contar na pausa. Mas não é só isso, não. Tem um porquê de ter aquela forma de compasso ali, tá bom? Deu para entender essa primeira parte aqui, gente? Da acentuação métrica? Os cachorros estão explicando comigo aqui, estão fazendo o plano de fundo aqui para vocês. Ai, gente, desculpa. Bom, mas deu para entender? Espero que tenha dado para entender essa primeira parte. Deu para entender? Eu vou seguir então, tá? Não vi perguntas no chat, então vou seguir, tá? Então, agora vamos entrar no assunto de acentuações na flauta, que eu falei para vocês que é um pouquinho polêmico, porque existem muitas controvérsias, né? Existem muitas opiniões diferentes. Mas o que eu vou compartilhar com vocês é o que eu estudei ao longo desses 15 anos aí de conservatório, de Unesp, e o que eu vejo que os grandes nomes ensinam, tá? Então, vamos lá agora ver se essa tela vai ser compartilhada, que eu fiz tudo isso para conseguir compartilhar essa tela. Então, bora lá.
Opa, 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 opa. Vamos ali, peraí. Eita benção! Você sabe quanto que não funcionam as coisas aqui? Eu falo, eita benção, não xingo não, eu falo, é uma benção. Eita benção. Foi? Acho que foi. Ai meu Deus, tô tão nervoso. Vocês sabem que uma vez no festival, FIMUCA, alguém participou do FIMUCA? Do FIMUCA? Agora eu não consigo ver o chat mais. Por que eu não consigo ver o chat? Bom, no FIMUCA eu compartilhei meu WhatsApp, gente. Vocês acreditam? Para 300 pessoas. Morro de medo. Toda vez que eu vou compartilhar a tela, me dá até um negocinho. Mas sorte nada demais, né? Mas, enfim. Então vamos lá. Espero que tenha dado para ver, porque eu não vou mais ver vocês. Então, espero que vocês estejam acompanhando aí os assentos. Então eu vou falar do primeiro aqui, tá? Que é o mais. Ai, nossa, esqueci de falar um negócio importante. Volta aqui para mim rapidinho. Existe uma grande diferença entre articulação e acento. Isso é uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, tá? Então não posso deixar passar isso aqui com vocês. Qual que é a diferença de articulação e acento? A articulação, a Marcele falou que participou do FIMUCA, é mesmo, foi lá que a gente, não, a gente se conhecia já, mas só que, ai gente, foi uma coisa, acontece cada coisa comigo, só acompanhando a minha rotina para ver cada pérola. Então, qual que é a diferença da articulação para a acentuação? A articulação é a forma como a gente deixa o texto compreensível. A música é uma linguagem, então a gente tem que deixar o texto compreensível, certo? Tem que ter uma boa dicção, você tem que deixar a melodia clara, com essa clareza. E o que traz essa clareza é a articulação. Então, a articulação é a forma como a gente vai fazer agrupamentos na melodia. Então, agrupamentos de grupos, né? Uma parte mais cantada, mais ligada, outra parte mais separada, mais destacado. Então, isso é a articulação, a forma como a gente vai destacar, como a gente vai desenhar a melodia, tá? O acento é a forma como a gente vai dar ênfase. Quando a gente vai falar alguma coisa, né? Todas as palavras, elas têm uma sílaba que é mais forte, que a gente dá uma ênfase. Então, essa ênfase é a acentuação. Então, não é porque eu estou articulando que eu estou acentuando todas as notas, né? Eu não posso fazer isso, senão fica tudo grifado. Pensa assim, a acentuação é como se eu estivesse destacando algo no texto, na música mesmo. Então, eu destaco as coisas de uma maneira diferente. A articulação é a forma como eu vou desenhar aquela melodia, como eu vou separar e agrupar. Deu para entender essa diferença? Então, nem tudo que eu articulo eu acentuo, mas a acentuação é uma parte da articulação. Deu para entender? Isso é o que eu acredito hoje, é o que faz mais sentido para mim. Ninguém conseguiu me convencer ainda de que a articulação é acento, né? Para mim é diferente. Para mim, a acentuação faz parte da articulação, mas não necessariamente para articular eu tenho que acentuar, entendeu? Até porque tem em muitos momentos na música não tem acentuação nenhuma. Eu não quero enfatizar nenhuma nota, eu quero manter todas as notas na mesma média, né? Eu não quero que nenhuma nota se sobressaia. Então, eu estou articulando, mas não estou acentuando. Faz sentido para vocês aí? Dá para entender isso? Marcelo falou que entendeu a diferença. Ai, que bom. Gente, pode mandando perguntas, tá? Porque eu sei que esse assunto às vezes fica polêmico. E galera do Instagram, vem pro YouTube, porque a gente vai ver agora algumas coisas aqui na tela, então fica mais fácil. Vou compartilhar a tela, não consigo ver os comentários. Então, eu vou explicar, e aí se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam. Vocês perguntam e depois eu respondo. Então vamos lá. Primeiro acento que a gente vai ter aqui, que é um dos mais conhecidos, é o staccato. O staccato, ele é o quê? Staccato vem de destacar. Você vai destacar a nota. Então você vai fazer as notas separadas. Deixa a nota mais separadinha, mais curta. Alguns livros, alguns métodos falam que esse acento deve equivaler a metade da nota. Então, se a nota teria um tempo, com o staccato ela vai valer mais ou menos metade. Não necessariamente precisa ser metade, mas para você ter uma referência. Eu não gosto de pensar metade, porque se fosse metade, o compositor podia ter escrito uma colcheia e uma pausa, né? Então, mas tem que pensar ele
próximo dessa... Essa é a média, né? Mas não precisa necessariamente pensar em uma cocheia e pausa. Se o compositor quisesse, eu tinha escrito cocheia e pausa. Pensa, tem que ser curto, tá? Destacado, separado. Então, esse é o primeiro. Depois a gente tem o segundo, que é o estacatíssimo, tá? Esse estacatíssimo, que é esse risco em cima, assim, dependendo do período, ele pode ter abordagens diferentes, tá? Então, dependendo, por exemplo, do barroco, ele pode ser tocado um pouquinho diferente. Mas aqui a gente vai pensar ele como mais estacato do que o staccato. Então, ele vai ser mais ou menos, alguns livros também falam, né, que ele pode ser pensado como um quarto da nota. Então, o estacatíssimo, que é esse risquinho em cima da nota, faz referência como se fosse um quarto da nota, tá? Então, ele é bem curto mesmo. Pensa o mais curto possível, seco, né? É claro que uma outra coisa aqui, falando mais técnica da flauta, né? Quanto mais agudo, mais fácil a gente fazer estacatíssimo. Quanto mais grave, mais difícil a gente fazer estacatíssimo. Mas a gente tem que estudar todos os acentos em todas as regiões da flauta para conseguir controlar, tá? Porque senão a gente não consegue ter esse domínio, essa igualdade. Lembra que a gente quer ter igualdade em todo o instrumento. A gente quer conseguir controlar. Para conseguir controlar, é a gente que manda, certo? Então eu que mando se eu quero fazer estacato no agudo, estacato no grave, se eu quero mudar a articulação e se eu quero fazer igual ou se eu não quero fazer igual, sou eu que controlo. Então, para ter esse controle, a gente precisa estudar todos os acentos em todas as regiões da flauta, tá? Certo? Deixa eu voltar aqui para ver os comentários e ver se ficou com alguma dúvida a respeito do staccato, do estacatíssimo. Cadê vocês? Deu para entender? Olha lá, o Edson chegou. Tudo bom, Edson? Tô vendo meus alunos aqui, um monte de orgulho de vocês. A Mari, Marcele, o Edson. Que orgulho de vocês. Já vê a professora lá na academia direto, mas estão sempre aqui. Eu fico muito orgulhosa, muito honrada mesmo em ver tanto empenho, tanto interesse de vocês. Quarta-feira de manhã estudando flauta comigo. Parabéns, viu? A todos que estão aqui. Laísa também, minha aluna. Ai, que orgulho de vocês. Bom, acho que deu para entender então, porque não estou vendo perguntas aqui no chat. Então, vou prosseguir, tá? Esses são os principais, tá bom, gente? Não é... Tem vários, tem muitos acentos. Eu lembro quando eu comecei a aprender os acentos, meu professor falou assim, tem hora que você não sabe nem como que é o normal mais, de tanto acento que tem, né? Então, a gente esquece como que é o normal. Isso acontece. Bom, deixa eu voltar aqui. Karma, que sumiu tudo. Ótimo, cadê? Gente, o que aconteceu? Sumiu. Ah, eu quero compartilhar a tela de novo, porque não tinha pergunta. Ah, foi. Não foi, não. Eita, Laia. Ah, agora foi? Eu espero que tenha ido. Que daí eu não consigo ver vocês para saber se foi ou não. Bom, acho que foi, né? Vou seguir aqui, tá? Agora a gente vai para o terceiro acento, que é o marcato. Marcato é a junção. Aliás, eu vou falar do acento primeiro antes do marcato, para vocês entenderem, tá? O acento é a quinta figura. Esse assim, tá? Esse acento assim é o acento. Tá? Olha aqui já uma como fala? Não é polêmica, é quando tem duas versões, duas crenças a esse respeito do marcato. Já vi gente chamando o acento de marcato e o marcato de martelato. Então, você tem que... se você for, por exemplo, tocar para alguém, a pessoa vai te explicar, né, o que ela quer naquele trecho. Mas muitas vezes, dependendo do estilo, dependendo do que você está tocando, a pessoa vai falar um nome diferente, né? O importante é você conseguir acentuar, conseguir fazer do jeito que é para fazer, que é para ser feito. Olha lá, tem uma pergunta aqui no Instagram, do André, que ele não sabia da aula de hoje, ele perguntou se podia exemplificar o exemplo do esforzando. Isso mesmo, assim que se escreve. Eu vou deixar para o final da aula, assim eu compartilho tudo. Vem pro YouTube, André, que daí você consegue ver os acentos aqui comigo, tá bom? E com o pessoal, com o nosso naipe querido. Então, gente,
revisando lá, o que pode acontecer de vocês verem aí de formas diferentes. Então, esse acento que o pessoal chama de acento, também pode ser marcato, já ouvi falar de marcato. E o marcato, já vi chamando de martelato. O marcato que é esse pezinho assim, o Vzinho, tá bom? O importante é você saber fazer, tá? Então, o acento, o que é esse acento? É um decrescendo, ele não tá escrito assim? Um forte decrescendo, tá? Então, você vai atacar e tirar. Põe e tira, põe e tira. Então, você tem que fazer esse decrescendo rapidão na nota. Tá? Pão, pão, pão. Põe e tira o peso. Põe e tira o peso. De novo, estudar em todas as regiões da flauta, tá bom? Então, esse é um acento assim. Eu pulei, tá? Eu pulei pro quarto, do segundo pro quarto. Agora eu vou voltar pro terceiro para ficar mais fácil de ensinar esse terceiro aí, que é o marcato ou martelato, que eu já vi também gente chamando de martelato. Esse acento assim, né? Esse é uma mistura do 4 com o 2. Do acento com o primeiro, desculpa. O 4, que é o acento, com o primeiro, que é o staccato. Então, ele é uma mistura desses dois. Então, é um martelato. Vai parecer mesmo uma martelada. Tá. Ele tem uma intensidade, mas ele é seco ao mesmo tempo. Então, ele tem essa intensidade, mas ele é seco. Então, pensa mesmo no soco. Pá, pá, pá. É bem seco, tá? É como se não tivesse, não dá tempo de fazer a voltinha. Porque no acento a gente tira o peso, né? No martelato, ou no marcato, não dá tempo de tirar, né, o peso. Então, você só acentua e corta. Acentua e corta. Eu gosto, depende do andamento que você está tocando, né? Mas, por exemplo, nesse andamento que eu estou fazendo lento, para vocês ouvirem bem, espero que esteja dando para ouvir a diferença também. Dependendo do andamento, você não vai ter tempo de fazer isso, né? Você não vai ter tempo de fazer, como que fala? Com tanta calma, assim, né? Então, depende também do andamento, você vai ter que se adaptar aí, tá bom? O importante é você ter essa clareza de saber o que é cada um. Então, por exemplo, eu já sei que esse martelato, né? Esse sinal assim, que também pode ser de marcato, chamar de marcato, ele é seco. Ele é seco e rápido. Se eu for fazer lento, eu consigo interromper a passagem do ar com a língua. Tut, 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 tá? Lembrando que a gente tem que manter a coluna de ar sempre no lugar, tá? Se eu sopro só pensando na língua, a articulação não é língua, gente. Quer dizer, é a língua, a gente vai usar a língua, mas não é só isso. Não adianta eu ficar achando que a articulação eu só vou, acento, que eu vou fazer tudo na boca, na língua. Não. Eu tenho que estar com a minha coluna de ar no lugar, tenho que estar com a velocidade do ar, mantendo a constância da velocidade do ar, mantendo a pressão, mantendo a quantidade, senão não adianta. Senão eu deixo muita função, né, muita dependência para a língua, e ela não tem ali material para trabalhar. Então, só a articulação. A língua não é a articulação, né? A articulação não é só a língua, isso que eu quero dizer. Então, tem que lembrar da coluna de ar, de colocar a coluna de ar, do apoio, de respirar direitinho, de manter a pressão do ar, tá? Tem que lembrar de tudo isso. Senão, não adianta. Quantidade de ar vai mudar dependendo do tipo de acento que você for fazer. Por exemplo, se for fazer esse, você vai ter que pôr mais ar no começo e tirar no final. Afinal, a gente quer esse decrescendo, né? Para fazer decrescendo, precisa soprar mais e depois soprar menos. E sempre corrigindo a afinação. Tem que corrigir a afinação no acento também, viu, gente? Eu sei, é muita coisa. Eu sei que é muita coisa para pensar, mas para tocar bem é difícil, né? Para tocar bem tem que se dedicar, tem que se esforçar. Então, eu sei que é muita coisa para pensar, mas vou te contar um negócio, vale a pena, vale a pena. Quando você vê a sua música ela cheia de informação, colorida, o pessoal se ajeitando na cadeira para te assistir, não sei se aconteceu com vocês, é uma delícia. Pessoa, você vê que você entra, você começa a tocar, a pessoa começa a ficar olhando assim, ó, se ajeitando na cadeira para te aplaudir. Ai, meu Deus, saudade de tocar, viu, no palco lá para ter
essas emoções de novo. Então é muito gostoso. E isso acontece por quê? Porque a gente traz variedade pra música. Imagina se eu chego lá e eu toco tudo igual, não falo nada diferente, eu fico falando tudo assim, conto uma história maravilhosa, mas sem emoção nenhuma, eu saio e a pessoa fica como? Se nem eu me emocionei, se nem eu coloquei ali algo diferente, como que as pessoas vão se emocionar com o que eu tô fazendo? Como que eu vou transmitir alguma coisa se eu tô falando tudo igual, né? Então usem e abusem dos acentos. Viram? Se vocês virem acentos nas partituras de vocês aí, exagerem, tá? Um dos meus professores falava assim que o público é burro. Não no sentido ruim, mas é porque não é todo mundo que tem a percepção treinada, né? Então a gente precisa fazer uma caricatura no palco, a gente precisa exagerar bastante para as pessoas perceberem, né? Então ele falava isso do público é burro, não no sentido deles serem burros, mas porque a gente precisa exagerar mesmo para eles terem essa percepção, né? Deu para entender a diferença do acento com martelato? Eu prefiro chamar de martelato, tá? Eu gosto mais, mas ou marcato, né? Deu para entender? Vamos para o nosso último acento, então? Então, o nosso último acento é o tenuto ou portato. Portato ou tenuto, que vem de tener, de sustentar, tá? Sustentar significa que a gente vai sustentar a nota até o final. Então, você vai realmente deixar a nota chapada até o final, tá? Às vezes, pode ser que apareça essa acentuação com uma ligadura e ponto. Alguém já viu isso na partitura? Uma ligadura e estacato junto? Né? Às vezes, os alunos vêm com essa dúvida na aula e perguntam: nossa, professor, mas como assim? Ou é ligado ou estacato? Para quem não sabe, ligado é aquele arco que tem entre as notas e a gente só sopra e não articula com a língua. Então você articula só a primeira nota e muda só a digitação sem interromper a passagem do ar. Isso é ligadura. E quando tem o portato ou tenuto, pode ser que apareça a ligadura mais o estacato. Mas é o tenuto, é a mesma coisa, tá bom? Como que vamos fazer esse tenuto? A gente já entendeu que é sustentar até o final, então você vai sustentar a nota o máximo possível. Como se eu estivesse falando do. Entendeu? É quase imperceptível essa diferença, essa separação. Tem que tentar deixar o mais macio possível, né? Eu não paro de soprar em nenhum momento e mantenho a nota sustentada até o final, tá? Deixa eu voltar aqui para mim para ver as dúvidas de vocês. Alguém está com perguntas, dúvidas? Esse assunto eu sei que ele é um pouco confuso de aprender, de entender. Minha recomendação é que vocês estudem, toquem esses acentos para fixar, né? Então toque uma melodia. Por exemplo, vou pegar aqui, parabéns para você. Então você pode fazer esse acento. Eu tô fazendo aqui o estacato, né? Você pode ser estacatíssimo. Então, estacatíssimo, quanto antes você cortar, melhor, né? Quanto antes você cortar, melhor não. Pensa que é um quarto da nota e tenta fazer o mais curto possível. Interrompe mesmo a passagem do ar, tá? Depois nós vamos ter o martelato, que é aquele acento, mas sem o rabinho, sem o decrescendo. Então ele já é mais enfatizado. Pá, 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 né? Lembra do soco lá, né? Depois um acento. Dá aquela voltinha. E o portato, o tenuto, portato, mesma coisa. E você pode incluir aí o legato, que eu não coloquei, mas você pode fazer também. E sobre o legato, quem é meu aluno aqui vai saber, os meus alunos vão saber que a respeito do legato, o que a gente tem que observar na hora de tocar o legato? Além de não interromper a passagem do ar, não interromper a coluna de ar, né? Soprar igual entre as notas.
observar a digitação, porque o legato ele é maravilhoso para denunciar você se você não tiver com a digitação sincronizada, né? Então, o legato vai ser aquele cara que vai chegar e falar, ó, tá precisando estudar IJ. Tá precisando estudar escala, tá precisando estudar arpejos. Ele que vai chegar e vai denunciar você, flautista. Então, tu te prepara, estuda esse legado direitinho, para garantir que ele não te denuncie. Tá bom? Então, como que a gente vai estudar isso, né? Garanta que os dedos, a passagem, está limpa, está clara, está sincronizada. Então, você vai realmente, principalmente nos intervalos, tá? Por exemplo, aqui no Parabéns a Vocês, né? A você. No Sol, Ré, Sol, Ré, Do, Sol, Ré, Do, Sol, Ré, Do. Nessa mudança da passagem, às vezes, os meus dedos não vão muito juntos, né? Os nossos dedos podem confundir e um antes do outro, ou não ir sincronizado. E só pelo fato de não ser sincronizado, já vai soar sujeira, vai soar uma nota aí que a gente não quer no meio. A gente quer ouvir. Tá, 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 né? Tá, 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 né? Então a gente quer essa passagem limpa. E aí você vai ouvir, liga lá esse ouvidão maravilhoso, escuta, tenta perceber o máximo possível se você está ouvindo exatamente as duas notas e não uma nota no meio, tá? Né? Tô tentando exagerar aqui para você ouvir. Mas isso não pode acontecer, tem que ser bem claro. E para você garantir, seleciona o intervalo. Geralmente isso vai acontecer em intervalos, porque graus conjuntos, em geral, é um pouco mais fácil, já que a gente tem menos movimentação. Sol, Lá, Si, Do, né? É mais gradativo, a gente tira um dedo de cada vez. Exceto, por exemplo, Do pro Ré, aí tem uma mudança grande, tem que estudar. Mas, em geral, são poucas movimentações comparadas com intervalos. Então, separa os intervalos, né, esses trechos que você precisa ter uma movimentação grande de digitação, e estuda eles, soprando do mesmo jeito, e garantindo que os dedos estão bem sincronizados. Não sei, Ari, se está sincronizado. Faz articulado primeiro. Porque quando a gente articula, a língua ajuda os dedos a ficarem sincronizados, tá? Então, a articulação, ela maquia se você não está conseguindo deixar os dedos sincronizados. Por isso, sempre desconfie. Se alguém ficar tocando tudo separado, desconfie. Desconfie. Porque ajuda realmente, né, a gente ter essa ajuda da língua na hora de articular, fica mais fácil. Então, o primeiro passo, você pode sim estudar articulado para ter essa ajuda, mas depois você tira a articulação, estuda mais tenuto para chegar mais próximo do legato, até você conseguir fazer legato com a mesma qualidade de percepção, de limpeza, de clareza de quando você faz articulado, tá bom? Ótimo, então já dei uma tarefa para vocês estudarem aqui de acentuações, vou responder as perguntas agora. Então, a pergunta do André, né? Deixa eu só ver aqui. André, cadê? Eu acho que era André, perdi aqui já. André Knoyer, não sei se é o sobrenome dele, mas ele perguntou sobre o esforzando, né? Quando aparece SFZ na partitura. O esforzando, ele é um tipo de acentuação que tem muito a ver com a dinâmica, né? Quando a gente vê um esforzando, você tem que realmente soprar mais, né? Esforzando, esforzato, tem uma outra. Agora não me vem a memória se é exatamente isso. Mas sempre que aparecer S, F, Z, essas vogais na partitura, você tem que realmente soprar, tá? Você tem que tocar, tem que pôr ar na flauta para soar esse esforzando, essa nota mais forçada. E aí, quando a gente fala de esforzando, né? Não é só soprar mais, né? Você tem que ter o espaço dentro da boca. Então, lembra de você. Você viu esforzando? Claro, tem que pôr mais ar, tem que soprar mesmo. Evidenciar muito aquela nota. É um acento mais exagerado. Aquele acento mais exagerado. Mais intenso. Então, você tem que soprar mais. Com isso, você tem que ter mais espaço dentro da sua boca para que esse som, essa quantidade de ar tenha para onde sair. Esse som tenha onde ressoar, tá? Então, permita que esse ar tenha espaço. Tá bom? Deixa que esse ar possa
vibrar, esse som possa vibrar, né? Esse ar possa se transformar em sonoridade na flauta. Lembrando que a gente já tem um instrumento que o orifício do bocal é muito pequeno, né? Então a gente tem que aproveitar ao máximo o nosso corpo. O nosso corpo funciona como uma caixa de som para potencializar o som da flauta, né? Então nosso corpo também vibra, também é matéria, também é instrumento. Os cantores, quando eles estão cantando, né, tudo vibra neles. Então a postura muda, a forma como eles colocam a voz, tudo é pensado para aproveitar o máximo possível o corpo mesmo, né, o tronco, a respiração, para ajudar a ter mais capacidade respiratória. Tudo isso é pensado, é técnica, é treino. E na flauta é muito parecido com o canto. Então a gente tem também que ajudar, usar o nosso corpo como um prolongamento da flauta, né? Nosso corpo, ele é um prolongamento da flauta. Então, imagina que o seu tórax, o seu tronco, é uma caixa de som, para projetar esse som. Com isso, aproveite que você tem todo esse espaço que pode vibrar e pode ajudar o seu som a projetar, a ficar maior, e use esse espaço a seu favor. Imagina se eu for tocar rezando com a boca fechada. Além de ficar o som sujo, que fica esse som mais esfarelado, eu não posso crescer muito além daqui. Se eu cresço um pouco mais, já sou harmônicos agudos. Né? Eu tenho um limite. Então, é o contrário. Deixa a boca cair. Dá até a impressão que você está soprando mais, mas nem sempre você está soprando mais. Você só está deixando esse espaço ser usado a seu favor, né? Tá bom? Então, deixa usar esse espaço. Use esse espaço a seu favor. Tudo bem, André? Deu para entender? Imagina, meu querido. Obrigada pela pergunta aí, muito boa. Agora a pergunta da Marcele. Eu me confundo para decorar. Qual é marcato, qual é martelado? Martelato. Tem algum macete para decorar mais fácil? Então, esses nomes não tem muito macete, não, tá? Mas como eu falei, entre marcato e martelado tem aquele problema lá que eu falei para vocês. Por quê? Eu já vi o martelato, que pra mim, eu conheço como martelato, que é aquele assim, né? Ser chamado de marcato, e o marcato, que eu conheço como marcato, chamado de acento. Então, pode ser que a nomenclatura mude, dependendo de algumas explicações, de alguns profissionais, né? Mas o importante é você entender como é feito. Então, aquele martelato é aquele acento que você coloca e corta. Ele tem que ser seco, tem que ser curto, sabe? Um soco. Lembra do soco? Martelato, aquele assim, é o soco. Pá. E o acento, ele já mostra o que tem que fazer, né? Ele é uma dinâmica. Você tem que soar mais forte no começo e mais fraco no fim. Então, eu acho, pra mim, é mais fácil você ir pelo desenho e não ficar tão preocupado assim com a nomenclatura. Claro que você tem que saber a nomenclatura, mas não é o principal. O importante é você saber fazer, saber diferenciar um do outro. Mas entre o martelato e o marcato tem esse problema aí, tá bom? Tenuto, portato, pode ser que você encontre o tenuto como portato em alguns livros, vice-versa, né? Então, dos acentos, esses são os que mais confundem um pouquinho de nomenclatura, no caso de nomenclatura, tá bom? E tem alguns acentos que não tem para flauta, né? Às vezes você vai encontrar lá pizzicato. Pizzicato é para cordas. Então, pra gente não funciona. A gente pode tentar imitar, né? Esse staccato gordinho, essa sonoridade. Mas eu gosto de usar mais a língua mais pra frente. Porque fica mais gordinho, sabe? Fica mais... Bolinha de sabão estourando. Ele fica mais gordinho, fofinho. Né? Mas assim, a gente não faz pizzicato realmente, né? A gente pode imitar as cordas, mas a gente não tem esse pizzicato que é deles, né? Tem o slap, nossa, nem tinha pensado em passar essas coisas, mas tô passando conteúdo a mais aqui pra vocês, ó. Então, o slap, que é é mais percussivo, né? Até a gente pode fazer uma live só sobre efeitos de percussão, sobre esses efeitos que são usados mais nas músicas contemporâneas, que são bem legais. Mas, por exemplo, sei se dá pra perceber, mas é muito mais ar, muito mais
desculpa, muito mais pressão do que ar. Nem tô soprando. Você vai ver isso, além de música contemporânea, em algumas músicas mais populares, assim, vai ter esse som, esse efeito, né? É um efeito bem legal, funciona bem na flauta. Bom, espero que vocês tenham gostado. Olha lá, o Marcelo tá perguntando. Oi, Marcelo, bom dia, tudo bem? O triângulozinho preto de cabeça para baixo, que é? Eu acho que ele está falando, será que é do estacatíssimo? Ó, no YouTube eu compartilhei uma imagem. Vem pro YouTube e assiste depois, vai ficar salvo, tá? Eu não sei se tá falando do segundo ou do terceiro, da terceira imagem, né? No estacatíssimo, ele tem um risquinho e aí ele tem uma forma de tocar que é mais curtinho, é o estacato mais curto, e depois tem aquele martelato que também pode chamar de marcato, e algumas pessoas chamam de marcato. Mas eu vou deixar, a live tá salva e eu expliquei esses dois acentos lá, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui. Eu vou fazer agora um convite muito especial para vocês. Eu não sei se vocês já estão sabendo, mas no final do mês vai rolar 2 eventos maravilhosos. Primeiro é o Lamusson, que eu fui convidada para coordenar a sala de flauta. Eu estou super animada e ansiosa. Comigo estarão Antônio Rocha e Bárbara Campos, então vocês estão super convidados para prestigiar. Eu acho que muitas pessoas aqui já se inscreveram, né? Aliás, não sei se as inscrições estão abertas ainda, mas vai acontecer esse evento, estou compartilhando com vocês, vai ser bem legal, acho que vai ter concertos, enfim. Estejam atentos aí lá no Instagram, lá no som. E vai ter também a maratona do controle do som, onde eu vou falar como controlar a sonoridade, como controlar a afinação, como controlar a dinâmica, como controlar o vibrato e como trazer essa variedade para a música, para a gente não ficar achando que é só tocar as notas e ritmo certo, tá? Tocar a nota e ritmo certo é obrigação do músico, é o mínimo. E isso não comunica, isso não... Tinha um maestro que falava assim, né? Não são as notas, não são as notas. O que ele queria dizer é que não é só tocar as notas. Às vezes você toca tudo certo, mas fica um saco, ninguém consegue ouvir, fica chato, sabe? Vou assistir a novela que fica mais legal, que é mais legal. Então, pra gente trazer essa variedade, esse interesse, tem que ser o tempo inteiro. E o compositor, ele dá essas oportunidades pra gente. Ele escreve na partitura tudo que a gente tem que fazer. A gente só precisa exagerar e fazer, sabe? Controlar mesmo. Quando a gente não tem controle, a gente não consegue executar, não consegue repetir, e isso acaba trazendo uma desigualdade para a música fica cada parte de um jeito. Então, para você ter controle do seu som, que é o principal, cartão de visitas no músico, te convido para participar da maratona, que vai ser gratuita, tá bom? Independente se você vai querer depois participar da academia, se inscrever, ser meu aluno ou não, participe da maratona, que o conteúdo está muito bom, foi preparado com muito carinho, e eu tenho certeza que vai mudar o seu jeito de pensar a sonoridade, a afinação e a maneira como você toca. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês no dia de hoje, nesta manhã fria. Fiquei muito feliz em vê-los. Espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Estudem as acentuações, porque é uma coisa importante pra gente, que é musicista. A gente tem que saber fazer, tem que saber controlar. Compartilhem a live com quem vocês acham que pode gostar desse conteúdo. E vejo vocês no nosso próximo Papo de Flauteiro, semana que vem, quarta-feira, às 8 horas da noite. Agora que eu já sei como funciona aqui, vai entrar tudo uma beleza. Um beijo para vocês. Podem mandar sugestões de temas que vocês queiram ver aqui lá no meu Instagram, que eu fico muito feliz em receber sugestões de vocês para ajudá-los melhor através do Papo de Flauteiro. Um beijo, meu naipe querido! Nos vemos quarta-feira que vem. Um abraço para todos, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!